Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para continuar a leitura do mangá de Sousou no Frieren. E nesse capítulo teremos mais do desenvolvimento do Mact e vai mostrar muitas coisas sobre ele, como as habilidades sociais dele, vai dar mais exemplos da capacidade dele, vai explicar como que ele aprendeu a magia humana e como que ele domina bem essas magias, além de ter um encontro muito legal. E para saber mais sobre tudo isso, vem comigo e bora lá! E meu amigo, se você é novo aqui no canal, apenas saiba que eu acompanho o mangá de Frieren praticamente toda semana. Então, quando terminou a primeira temporada, eu continuei acompanhando o mangá. Então, se você quiser saber qual foi o primeiro vídeo que eu gravei dessa série, vai ter um link aqui na descrição e também no card no final do vídeo. É só você clicar lá que você vai pro primeiro vídeo e vai poder ver toda essa saga, beleza? Mas dito isso, vamos para o assunto. E vocês vão lembrar que no capítulo passado, o Gluck e o Mact fizeram uma aliança e saíram varrendo geral em Weiss. E entenda sair varrendo como matar um monte de gente, porque basicamente eles começaram a matar aqueles nobres podres que impediam que Weiss se melhorasse. E também nesse mesmo capítulo, no final dele, o Gluck falou que tinha uma outra missão muito importante para o Mact. E é exatamente aqui que começa o presente capítulo. E nesse capítulo, o Mact já pergunta o seguinte: então, o que você quer que eu faça? Só que o Gluck, ao invés de falar o que ele quer que ele faça, ele resolveu antes investigar uma coisa do Mact. E ele fala o seguinte: ô Mact, você tá sabendo que o Rei Demônio foi morto pelo grupo do herói Himmel, né? E aí o Mact diz: sim, eu estou ciente. E o Gluck fica meio bolado, meio assustado com a frieza que ele falou isso, né? E perguntou assim: aqui, você não tem nenhum pensamento ou nenhuma opinião sobre isso, não? E o Mact só diz o seguinte: não, nada em específico. O que deixa o Gluck, caraca, velho, nem pelos demônios, nem pela espécie dele ou pelo Rei Demônio, ele tem nenhuma lealdade, ele não sente nada. E nesse momento também, o Gluck percebe que a cidade de Weiss está em festa. Tá todo mundo comemorando que o Rei Demônio morreu e que agora é uma nova era de paz. Ou assim, pelo menos eles desejavam ou esperavam. E aí o Gluck percebeu que esse momento era o melhor momento para apresentar o Mact, porque ninguém sabia da existência dele ainda. Ninguém poderia imaginar que tem um demônio daquele nível lá dentro de Weiss. Então ele falou: cara, agora é um bom momento para te apresentar, agora que a guerra acabou, e mostrar que esse é o nascimento de uma nova era, onde acabou a ameaça do Rei Demônio e onde os demônios e os humanos podem de alguma forma tentar coexistir. E ele também ressalta que se o Mact for aceito, fica muito mais fácil para ele usar o Mact. Ele pode usar ele para tudo, afinal todo mundo vai poder ver ele, todo mundo vai saber que ele tá ali. E por enquanto que o Gluck falava isso, o Mact tava lá servindo um chá para ele. E na hora que ele pega o chá, no caso o Gluck pega o chá e sente o cheiro, ele fala: nossa, que nostálgico. Mas me diz, vocês, demônios, gostam de chá preto? Aí o Mact: não necessariamente. Eu só peguei essa informação com um dos seus súditos, um dos seus funcionários, sobre um chá que você poderia gostar. E eu fiquei sabendo que esse chá era o chá que a sua esposa tomava. Aí ele fica assim: caraca, quer dizer que pra me agradar, olha a mente do Mact, pra agradar o Gluck, ele foi atrás de investigar, né, o que poderia agradar ele. Então ele saberia que provavelmente o cheiro e o gosto de um chá que a esposa dele fazia ia remeter ele, ia trazer para ele bons sentimentos. Olha a construção lógica do Mact, é fantástica. E o Gluck até fala: olha, suas habilidades sociais são incríveis, porque os meus funcionários são treinados para não contar segredos para ninguém. Nós vivemos em Weiss, onde um tenta puxar o tapete do outro ou esfaquear o outro pelas costas o tempo inteiro. Eles não podem falar isso para as pessoas. E como que você conseguiu extrair isso deles? Sério, nem a mais habilidosa pessoa teria tanta facilidade de obter uma informação de um súdito meu. E o Gluck aproveita esse momento para falar da missão que ele queria mandar o Mact, lá do capítulo passado. E ele fala que ele quer que o Mact use essa capacidade diplomática dele, essa habilidade social, com outros nobres, né, para facilitar a vida dele, para ele poder manipular os nobres sem precisar matar, porque ele diz
textualmente: matar é a última opção. Eu não quero fazer isso como regra. E isso mostra aquilo que eu já falei, que o Gluck tem algum senso de justiça. E ele fala pro Macht que se ele servir a ele, servir no caso ao Gluck, de forma correta, ele vai entender o que é o pecado e o que é a justiça. Porque ele vai ter muito exemplo das duas coisas. E o Gluck diz que ele é capaz de ensinar isso pro Macht. Só que o Macht diz o seguinte: tá, mas e se eu falhar em entender essas coisas até o final? E o Gluck diz o seguinte: olha, fui eu que te trouxe pra Weiss só para usar os seus poderes. E você pode ter certeza que eu vou com você agora até o inferno se for necessário. Mas eu vou ficar com você até o fim. E isso mostra que o Gluck quer ficar ao lado do Macht de vez. E nesse momento, o Macht também faz uma pergunta bem interessante. Ele fala o seguinte: aqui, quando eu não for mais útil pra você, você pretende me eliminar, não é? E o Gluck só fala o seguinte: ó, quem sabe? E o Macht responde uma coisa muito nada a ver. Ele fala o seguinte: olha, eu tô ansioso por isso, vou estar aguardando por isso. Tipo, aparentemente isso não faz sentido. Mas por que eu acho que ele falou isso? Pra mim, ele não estava se referindo a uma tentativa do Gluck ou de Weiss tentar matar ele. Seria uma tentativa idiota. Eles não iriam conseguir. Mas eu acho que o que o Macht queria ver é mais a questão mental humana. Como que os humanos, a galera aqui de Weiss, ia se comportar, como que eles tentariam. Porque o Macht, ele é muito observador, ele gosta muito de entender a mente. A batalha seria uma coisa só desagradável pra ele. E na cena seguinte o mangá corta e mostra que de fato o Gluck apresentou o Macht pra todo mundo de Weiss. E ele foi até recebido bem. Ninguém fez nenhum tipo de movimento hostil contra ele, nem nada do tipo. E depois mostra o passar do tempo. O mangá vai cortando pequenos momentos e mostrando como que foi a vida do Macht. Que ele começou a ensinar coisas para a humanidade, com a experiência, com os anos que ele tem de vida. Ele tem muito conteúdo. Ele começou a ensinar coisas, mostrava ele jogando xadrez. Até mesmo ele foi para bailes de gala, assim, então ele estava totalmente inserido na sociedade de Weiss. E inclusive em um desses momentos mostra o Macht na frente de vários nobres de Weiss e eles todos agradecendo o Macht pelos serviços que ele está prestando à cidade. E um deles até fala assim: olha, Macht, nós estamos muito gratos a toda a ajuda que você tem dado pra gente, mas eu gostaria de saber o seguinte: por que você está ajudando tanto Weiss? Por que você escolheu esse lugar? E aí o Macht, com aquela habilidade social imensa dele, faz um pronunciamento, digamos assim, lindo, falando que ele acredita na paz, na coexistência entre as raças. Ele fala umas coisas mó bonitas. E os próprios nobres chegam e falam assim: olha, seria muito bom se todos os demônios pensassem como você. E eles estavam completamente encantados com o Macht. E nesse momento ainda, o Gluck chama o Macht, né, interrompe a reunião e chama ele. E aí os dois vão andando por um corredor e o Gluck fala o seguinte: olha, Macht, estamos com um problema, é um problema urgente e muito grave. Aí o Macht fala: eles entraram na minha detecção de mana. E portanto eu já identifiquei os inimigos. E o Gluck olha pra cara dele com um olhar meio desconfiado, porque os inimigos em questão eram demônios. E ele até fala: esses demônios são remanescentes do exército do Rei Demônio. E você já tá chamando eles de inimigo? Ou seja, o Macht entrou completamente no personagem, né, que ele tava atuando lá em Weiss. E aí o Gluck fala o seguinte: você tem que exterminar esses demônios, porque o poder deles é mais do que o suficiente pra varrer Weiss. E o Macht fala: sem problema. E de fato, ele vai lá, ele mata todos os demônios pra defender Weiss. E inclusive o general que ele matou, que tava lá, ele fala o nome do cara e que conhecia ele plenamente. E até trata ele como se fosse um companheiro, cara. E depois de fazer isso, o Macht volta para Weiss e, como é de se imaginar, ele foi ovacionado. Afinal, ele salvou a cidade. Então, ele começou a ser tratado basicamente como um herói. E depois o mangá dá mais um corte e mostra mais algum tempo à frente. E tava lá o Gluck e o Macht conversando, e o Gluck fala que ficou surpreso com o fato do Macht ter aceitado se tornar um instrutor de magia. E principalmente com o fato dele saber magia humana.
E é nesse momento que o Macht explica como que ele aprendeu magia humana. E ele aprendeu foi com a Solitar. Você lembra daquela demôniozinho fofa? Que ela apareceu, acho, uns 2 capítulos atrás, que tentou ajudar o Macht a explicar o porquê que eles não têm emoções. Vocês vão lembrar dela, vai ter alguma foto dela aqui também para refrescar a memória de vocês. Pois bem, essa garota, ela estudava a humanidade. E o estudo dela não era restrito somente à mente dos humanos. Ela estudava também a magia dos humanos. E foi ela que ensinou para o Macht a usar magias humanas. E então mais um ponto da história do Macht é explicado. E nesse momento, o Gluck resolve fazer uma pergunta sobre uma magia em específico, para tentar entender mais sobre o poder e as capacidades do Macht. Aí ele fala o seguinte: olha, agora, com o passar dos anos e após a guerra contra o Rei Demônio, tem uma magia que está dominando o campo de batalha, que é o Zoltrek. Você consegue usar ela? Aí o Macht diz o seguinte: ah, sim, o Zoltrek foi uma magia criada por um amigo meu, se referindo ao qual, aquele demônio, e eu sou muito conhecido dele, a gente era até bem próximo. Assim, ele fala como se fosse um mega conhecido, mas de uma forma simpática, mas ao mesmo tempo distante, é muito esquisito. Mas ele completa e diz o seguinte: olha, eu conheço essa magia sim, também sou capaz de usar e digo mais, não tem nenhum ser humano no mundo que usa essa magia melhor do que eu. E aí o Gluck olha e fica com aquela cara: porra, velho, o cara é bom em tudo, bicho. Né? Porque ele, tipo, polê, bom socialmente, super poderoso. O Gluck tava claramente incomodado. Aí ele fala o seguinte: então tá, então eu vou te passar uma outra missão muito importante. E nesse momento o Gluck leva o Macht até uma igreja. E dentro dessa igreja tinha um garotinho com uma cara muito triste e rezando o tempo inteiro. Aí o Gluck explica e fala que esse garoto perdeu os pais e que ele era de uma família amiga. E que desde então, desde esse momento, tudo que ele faz é ficar triste e rezando. Ele reza o tempo inteiro. E ele disse também que esse garoto tinha o sonho de se tornar um mago. E portanto, o Gluck diz assim: Macht, eu quero que você ensine magia para esse garoto. Eu tenho certeza que vai fazer bem para ele. E o Macht até pergunta se é uma ordem, ou se ele pode escolher, mas o Gluck fala: não, é uma ordem. Ensine esse garoto porque ele era de uma família amiga. E aí o Macht aceita. E então o mangá corta e mostra a primeira aula do Macht com o garoto. E nesse momento o Macht se apresenta. E ele fala assim: então, eu sou o Macht e vou ser o seu instrutor de magia. E o garoto se identifica como Denken. Então sim, ele é o Denken, só que novo, porque o Denken não nasceu velho. E o Denken aproveita o momento para fazer uma pergunta. E ele perguntou: aqui, foi você que salvou Weiss? E o Macht falou: sim, fui eu. E o Denken completa dizendo assim: beleza, você salvou Weiss, mas ainda assim eu não confio em você. Mesmo porque os meus pais foram mortos por demônios. E nesse momento o Macht dá um sorriso e fala uma coisa doida, como ele sempre fala. E ele fala assim: olha, então vai valer ainda mais a pena te treinar. E, de novo, o que o Macht deve estar pensando? Duas coisas. Primeiro é ver a mente do Denken, estudar a mente dele. E segundo, que quando alguém tem um motivo tão forte, uma vingança, um desejo tão grande, a tendência é que essa pessoa se dedique mais, se esforce mais e se torne alguém mais poderoso. Então eu vejo esses dois sentidos na fala do Macht. E o Denken ainda pergunta: aqui, você é muito poderoso? E o Macht diz que sim. Fala: sim, sou muito poderoso, o mais poderoso dos 7 sábios da destruição. E o Denken fala: aqui, e eu posso me tornar mais forte que você um dia para te matar? E o Macht, muito preocupado, fala: sim, só depende de você. E assim acaba esse capítulo. E no próximo capítulo, que vem no próximo vídeo, vai ter explicação de tudo que o Denken, o Macht e o Gluck passaram juntos. Vai contar tudo até o momento em que Eldorado foi transformado em ouro. Então você não pode perder esse outro vídeo. Mas antes de encerrar o vídeo, tem mais uma coisa importante que eu quero falar com vocês. E bom, vocês sabem que um canal, normalmente, salvo pouquíssimas exceções, não consegue se manter muito com apenas um tópico, falando sobre só um anime ou sobre só uma coisa. É muito complicado. E o canal, para sobreviver e para continuar existindo e falando sobre Frieren ou sobre outras coisas também,
precisa diversificar um pouco mais os assuntos. Então falar de outros animes e etc. E como eu preciso da ajuda de vocês, né, para que outros vídeos sejam viáveis, eu também quero meio que fazer uma proposta com todo mundo que tá aqui me assistindo. E a minha proposta é assim, é o seguinte: eu vou tentar voltar a produzir alguns vídeos de outros animes e mesclar eles e Frieren. E sempre que um vídeo meu, um vídeo comum que não seja de Frieren, bater 1000 visualizações nos primeiros 3 dias, eu gravo um vídeo extra de Frieren ou faço alguma coisa, uma live, alguma coisa sobre Sou no Frieren. Então assim, essa é uma forma que eu tenho, eu espero que vocês compreendam, para conseguir diversificar, movimentar o canal e fazer ele ser viável, né? Porque senão, se ele acabar, não vai ter Frieren, não vai ter nada. Então eu conto demais com o apoio de vocês, também nos outros vídeos. Me falem aqui embaixo qual anime vocês estão acompanhando, qual que vocês querem acompanhar na próxima temporada. Comentem um pouco aqui embaixo para eu saber o que mais eu posso falar, o que vocês querem ouvir, beleza? Então é isso, e se gostaram do vídeo, deixa um like, porque ajuda demais. Dá uma hypada aí, que eu sei que tem um pessoal ajudando, dando uma hypada no vídeo, e ele tá melhorando. O último vídeo foi melhor do que os passados, né? Os outros. Então, pô, agradeço muito quem tá dando um hype aqui no vídeo, e quanto mais pessoas puderem hypar, eu agradeço, beleza? Também se inscreva, porque senão você vai perder os próximos vídeos. O sininho também ajuda a te lembrar, tá bom? Mas então era isso que eu queria falar com vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo.